Praça Coronel Pedro Osório. A quadra que originou a praça começou a ser demarcada por volta de 1830, nos terrenos de Mariana Eufrásia da Silveira, em um terreno de 50 braços do rio. Estava o projeto de uma praça com a estrutura da Igreja São Francisco de Paula. Em um acordo com a Justiça, Mariana Eufrásia da Silveira fez uma doação de terras para que fossem criados novos prédios, criando então a Praça da Povoação, mas povoado apenas por burgueses. Qualquer negro que entrava ali apanhava no meio de todos que estavam na praça, pois ali era um local fechado. Teatro 7 de Abril. A primeira ideia do teatro foi estabelecida em Pelotas, pela Sociedade Cênica, Associação Teatral em funcionamento desde 1831. A cerimônia de formalização da elevação da freguesia à condição de vila, em 7 de abril de 1832, data comemorativa da passagem de um ano da abdicação de Dom Pedro I, realizou-se na atual Praça Coronel Pedro Osório, reunindo-se mais tarde a população local em um pequeno teatro, instalado num galpão, posteriormente transferido para a praça. Nos seus arredores, em 2 de dezembro de 1863, foi inaugurado um novo prédio, já denominado 7 de Abril, que na sua arquitetura, obra do engenheiro Eduardo von Kretschmar e possivelmente inspecionada e custeada pelo cidadão José Vieira Viana, contém elementos inspirados nos teatros europeus. Nos seus estatutos de 1834, consta uma lista de 210 sócios, por sua vez proprietários de 261 camarotes e 233 cadeiras, o que comprova o alto poder aquisitivo da maioria dos espectadores, que eram charqueadores, estancieiros, comerciantes ou então vereadores. O teatro serviu para depósito de armazenamentos e munições durante a Revolução Farroupilha, retomando-se as atividades com muito vigor a partir de 1845. Não apenas as representações de companhias amadoras e declamações de poesias continuaram a compor os espetáculos. Também foram muitos os concertos, recitais e companhias dramáticas de projeção nacional e internacional que se apresentaram no Teatro 7 de Abril durante a segunda metade do século XIX. Foi registrado a passagem de João Caetano, grande figura dos palcos brasileiros no período. O funcionamento constante, que perdurou mesmo durante a Guerra do Paraguai, impressionou o imperador Dom Pedro II e seus acompanhantes, que nele estiveram em 1865. Já em 1869, artigos do Estatuto referem-se à cedência gratuita do teatro, pelo menos por 2 vezes anuais, para a realização de espetáculos em prol de instituições como a Santa Casa de Misericórdia, a Beneficência Portuguesa e o Asilo de Órfãos Desvalidas, ou em benefício da libertação de escravos. Após a inauguração, o prédio sofreu algumas melhorias, entre 1861 e 1869, e uma alteração na sua fachada em 1916. Por sua importância arquitetônica, sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico da região, e ainda por ser o mais antigo teatro brasileiro em funcionamento, o 7 de abril foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1979. O Teatro 7 de Abril recebeu três grandes visitas. Em 1846, o imperador Dom Pedro II e, em 1885, o conde Gastão e a princesa Isabel. Dom Pedro II foi o segundo imperador do Brasil. Tornou-se príncipe regente aos 5 anos de idade, quando seu pai Dom Pedro I abdicou-se do trono. Aos 15 anos de idade, foi proclamado o maior e coroado imperador do Brasil. Seu reinado teve início no dia 23 de julho de 1840 e terminou no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Conde Gastão era neto do rei Luís Felipe I, da França, tendo renunciado aos seus direitos à linha de sucessão ao trono francês em 1864, quando aconteceu o seu casamento. Tornou-se príncipe imperial do Brasil após seu casamento com a última princesa imperial, Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, filha do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Faleceu quando voltava ao Brasil para celebrar o centenário da independência brasileira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1922. Princesa Isabel foi regente do Brasil Império. Filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Ventre Livre e a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil.
Irmã da princesa Leopoldina, Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro. Assumiu a regência por 3 vezes quando o imperador Dom Pedro II se aposentou do país. Outra pessoa que foi considerada uma grande visita no Teatro 7 de Abril foi Zola Amaro. Zola Amaro foi uma grande estrela da música lírica de Pelotas, sendo a primeira cantora sul-americana a cantar no Teatro alla Scala de Milano, na Itália. Zola Amaro é o nome artístico de Risoleta de la Maza Simões Lopes. Começou a cantar aos 14 anos de idade em festas beneficentes e em igrejas em sua cidade natal. A qualidade e potência de sua voz de soprano já improvisavam a comunidade musical pelotense. Estrutura atual. A antiga fachada do teatro contava com 2 pavimentos, arrematada com platibanda vazada por óculos ovais. No pavimento superior, correspondendo a estas aberturas, 3 portas-janelas com bandeiras retangulares abriam-se para um balcão com parapeito trabalhando em ferro. Havia 2 corpos laterais que no térreo apresentavam janelas de guilhotinas e no segundo andar portas-janelas com sacadas individuais e guarda-corpo trabalhados em ferro. As características atuais de linha são resultado de uma total remodelação ocorrida no ano de 1916, o que determinou uma nova fachada elaborada pelo arquiteto José Torrieri. As antigas portas-janelas do segundo pavimento foram transformadas em janelas com bandeiras em arco plenos. As portas-janelas com bandeiras retangulares e sacadas de ferro deram lugar a outras sem bandeiras e com balcões sem balaustrada. As janelas de guilhotina do térreo foram substituídas por portas laterais. As novas pilastras com fustes canelados receberam estranhos arremates. O corpo central foi coroado por frontão em arco abatido, decorado com elementos circulares nas suas laterais, de onde se originavam suportes de ferro para as luminárias. Com o nome da entidade, o frontão ainda apresenta 3 vitrôs, sendo o do centro nas cores da bandeira nacional e os laterais com as cores do Rio Grande do Sul. Corando as aberturas, elementos ornamentais aludem à função do prédio: máscaras, lírias e guirlandas de rosas, violas e um tarol. Na entrada, foi acrescentada a marquise trabalhada em ferro, cujos ornamentos são peculiares à arte nouveau. Isso é tudo, pessoal.